Grande Deus, soberano Pai Celestial, conhece todas as coisas, cada um de nós, cada pedido. Senhor Deus, nós colocamos esses nomes, esses irmãos diante do Senhor e as suas necessidades. Pedimos que o Senhor os ajude e os abençoe de uma maneira maravilhosa. No nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa, Senhor, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um, mesmo antes de nós pedirmos, ó Pai. Em Teu santo nome nós pedimos. Amém. Deus abençoe os irmãos. Eu quero ler uma escritura. Apocalipse capítulo 2, verso 6. Apocalipse 2, verso 6. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, nos ajuda nesta noite, dentro deste assunto, e venha nos ensinar a libertar a nossa alma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar. Essa foi a primeira era da igreja, a igreja de Éfeso. A história, a escolha, né? Deus escolheu essa cidade. Deus escolheu esse povo. E essa era começa em Atos capítulo 19. Essa era da igreja. Éfeso, o nome significa desejo, relaxado, né? O nome Éfeso, relaxado. Deus escolheu trabalhar no meio de um povo relaxado, um povo desejoso. Esse foi o povo de Éfeso. Deus enviou o mensageiro ali, né? Ali já tinha alguns crentes, não eram muitos, né? Mas já tinha alguns crentes que criam na mensagem de João Batista. E Paulo os batizou, segundo nós vemos aqui no livro de Atos capítulo 19. Vamos ver alguma coisa nas eras da igreja, na página 74. Foi o fim. Eu estava vendo aqui sobre o fim da corrida. A corrida largada foi em Jerusalém, da igreja. Ela teve um fim em Niceia, onde ela mudou, ela caiu, ela se corrompeu, ela foi divorciada por Cristo, ela decepcionou. Chegou o tempo que a igreja decepcionou o seu Senhor. Olha, as obras, estão falando das obras dos nicolaítas. O irmão Brana, falando deles, ele disse que de repente ele veio de esse líder, esse Nicolau, vem a ser um daqueles 7 diáconos que foram escolhidos em Jerusalém, né? E as obras eram aborrecidas. Deus não gostava das obras dos nicolaítas. Agora veja bem, quando essa última era termina, não existe uma oitava, então ela volta à primeira. Nós vemos que essas coisas novamente continuam agora nesse tempo. O nicolaísmo. As obras
eram aborrecidas. O nicolaísmo continua. Agora veja, Nico conquista, laico, leigo. Eles conquistavam os leigos, os que tinham menos luz da palavra, eram conquistados. Agora nós vemos que hoje é a mesma coisa. Os missionários saem pelo mundo para conquistar leigos. Olha, as obras eram aborrecidas, mas as pessoas não ficavam impotentes. Dessa forma, vemos sementes em Éfeso que continuarão e se tornarão uma doutrina que irão diretamente até e para dentro do lago de fogo. O fim deles, eles largam em Jerusalém, termina no lago de fogo. Não que eles não eram religiosos, isso foi o que os levou a chegar no lago de fogo, porque eles eram religiosos. Eles, por serem religiosos, ninguém podia pregar para eles. Então uma pessoa, quando ele é religioso, ele não aceita que ninguém pregue para ele. Ele já sabe tudo. Então qual é o trabalho deles? Fazer nicolaísmo. Porque às vezes as pessoas pensam que o nosso trabalho é o nicolaísmo. Não. Temos uma mensagem muito importante. Uma mensagem que não se entende, se crê apenas. Nós vemos que os testemunhos de Jeová são os nicolaítas, os adventistas. E eles estão fazendo realmente membros para as suas igrejas. Os assembleanos, é tudo um trabalho de nicolaísmo, conquistando o leigo católico, conquistando o leigo batista. Estão conquistando. Dentro da mensagem existe também o nicolaísmo, e é onde existe mais. Porque a gente não deve ficar interessado com aquele membro da igreja do tabernáculo lá seguir junto com a gente, passar o CD para ele, para ver se ele vem junto com a gente. Isso é nicolaísmo. Não, já que ele está sentindo bem lá, ele tem que ficar por lá, porque ele está sentindo bem lá. Agora, se ele tem uma revelação, o CD chega lá na mão dele, e ele vai ao pastor dele e diz: pastor, eu estou vendo essa luz aqui, o senhor não gostaria de ver? E ele é jogado para fora, igual o ceguinho. O ceguinho foi jogado para fora. Jesus não fez proselitismo. Jesus não mandou ele nem acompanhar ele. Porque senão a gente vai pensar que Jesus era um proselitista. Mas não. Jesus chegou aos homens e disse: segue-me, segue-me. Eles estavam realmente fora de suas organizações, de suas igrejas, mas há um tempo que ele vem e traz uma mensagem para que eles voltem para suas igrejas. Uma mensagem que eles não podiam entender. Se ele fosse o nicolaíta, ele ia trazer uma mensagem que eles podiam entender, para eles seguirem a ele. Mas não, ele já trouxe uma mensagem para eles não entenderem mesmo. A mensagem de João, Apocalipse 10, 8 a 11, é uma mensagem para o povo não entender mesmo, novo nome, a mensagem de uma só pessoa, 7 trovões revelados. Mombrana não volta mais para revelar mais nada. Agora, a mensagem que pregam que o Mombrana volta é uma mensagem para conquistar leigos. Olha, ainda tem alguma coisa para ser esclarecida. Não, a mensagem da esposa não tem mais nada. O que são esses nicolaítas? A palavra vem de duas palavras gregas: Nikal, que significa conquistar, e Laos, que significa os leigos. Na realidade, alguém estava fazendo algo naquela igreja primitiva que estava conquistando os leigos. Por exemplo, a dualidade é uma mensagem nicolaita, é para conquistar os leigos.
Olha, está vendo aqui? Ó, aqui tem um pai, mas e também tem um filho que está separado. Jesus não é Deus, é um Deus. Então, é uma mensagem nicolaita, é uma mensagem de proselitismo. Então, vem caminhar conosco, que você vai no rapto, porque agora você está vendo essa dualidade. Agora a mensagem da esposa já vem e diz assim: eu e o Pai somos um. Jesus é o único Deus. A mensagem da dualidade já favorece mais o assembleano a vir para a mensagem. Ele já larga um pouquinho a porta, né? Porque o trinitariano ele tem aquela dificuldade com a trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí a dualidade já tem uma astúcia diferente para poder explicar isso aí para eles. Então, se os leigos estavam sendo conquistados, então deve ter sido alguma autoridade lá fazendo isso. O que é que Deus aborrecia estava acontecendo naquela igreja? O que acontecia então, está acontecendo agora, é exatamente o que a palavra nicolaita significa. O povo estava, de certo modo, sendo sujeito de uma forma que era completamente contrária à palavra de Deus. Agora, para entendermos o real significado daquilo que estamos a ponto de ventilar, eu devo adverti-lo a manter sempre em mente que religião, assuntos espirituais, se preferir, sempre em mente que religião, assuntos espirituais, se preferir, é composta de duas partes que se entrelaçam, mas são tão opostas quanto o preto e o branco. A religião e o mundo espiritual são formados dessas duas árvores que tiveram suas raízes no Éden. Tanto a árvore da vida como a árvore da ciência do bem e do mal estavam no meio do jardim e, sem dúvida, seus próprios ramos entrelaçavam-se uns com os outros. Assim, na igreja de Éfeso existe esse mesmo paradoxo. A igreja é constituída de bons e maus. Duas vinhas formam a igreja. Elas são como o trigo e o joio, crescendo lado a lado, mas uma é a verdadeira e a outra é a falsa. Ora, Deus falará com cada uma e Ele falará acerca de cada uma. Ele as chamará de a igreja, e somente os escolhidos saberão realmente qual é o verdadeiro Espírito. Somente os escolhidos não serão enganados. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Assim, lá atrás na igreja primitiva, um período muito curto após o Pentecostes, a falsa vinha começou a se entrelaçar em torno da verdadeira vinha, e encontramos essas obras dos nicolaítas. Ela começou a se entrelaçar. A falsa vinha entrelaçar na verdadeira. Ela penetrou. Paulo fala daqueles lobos que surgiriam no meio deles. Agora, ele não vai vir lobo com focinho comprido, é vestido de ovelha, falando a verdade, o berro parecendo de ovelha. Ele não vai vir mostrando que é lobo, ele não vai vir mostrando a sua mensagem errônea, mas ele vai vir mostrando como se fosse a verdadeira mensagem, né? Mas olha, e esse espírito vai ser achado combatendo a verdadeira vinha até ser destruído por Deus. Você compreendeu agora? E o que vemos? Pessoas boas, boas intenções,
Eles não estão ali dizendo, não, ó, fazendo uma reunião, vamos enganar o povo. Não, vamos ajudar o povo, vamos salvar o povo. Mas a vinha é falsa. Não é a verdadeira vinha. A vinha é falsa. O fruto, a árvore se conhece pelo fruto. Nós vemos nas eras da igreja, o irmão Brana diz que Jesus Cristo é o único Deus, é o verdadeiro Deus. Aí vem uma doutrina que diz que ele não é. Você vai discernir o espírito da falsa vida. O irmão Brana vem e diz assim: eu não sou responsável por essa geração, sou responsável por aquelas pessoas que eu convivi com eles. Então, ele não é responsável, então ele não retorna aqui para revelar mais nada. Porque o mensageiro, no momento que Deus recolheu ele, logo ele recolheu aqueles que creram na sua mensagem. Deus envia uma praga sobre a terra. Então tem que surgir alguém para levar adiante essa mensagem. Esse alguém, aí ele passa, a responsabilidade é dele. O que diz o irmão Brana? Que o povo está segurado nas palavras dos seus pregadores, seus pastores, entre a vida e a morte. Ele segura naquelas palavras. Ele está ali, ele diz, não, fulano disse isso. Ele morre segurado naquelas palavras. Os dos dias de Paulo foi a mesma coisa. E mesmo na falsa vinha, eles creem na palavra dos seus pregadores, sendo que eles terão decepção no outro lado, mas eles creem. Nós temos que crer. Nós sabemos que a mensagem é de Brana, mas o homem já não é o mesmo. Mas se nós vivêssemos no dia dele, nós estávamos segurados nas suas palavras, como nós estamos segurando hoje nas suas palavras, entre a vida e a morte. Por exemplo, as pessoas que não estão nos acompanhando, é porque eles não creem em nós. Eles têm direito, eles têm razão, eles não creem, né? Eles apertam nossas mãos, nos abraçam, mas eles não creem na gente. Alguns tentam rodear a gente, convidar, né, para ir lá na sua igreja, não sei o quê, né? Mas eles não têm aquela humildade, né, para dizer assim, não, a gente errou, a gente não deveria ter saído e tal, né? Mas eles ficam na mão, porque eles realmente estão vendo que o trabalho está marchando, está indo adiante. Encontramos a luz, encontramos a pérola de grande valor, deixamos tudo, vendemos tudo, compramos o campo, achamos o tesouro. Nós temos muita coisa. Agora, esse trabalho do nicolaísmo, veja bem, começou, olha, ele fala aqui, está aqui. Veja como isso começou na igreja primitiva. Foi chamado de obras, depois tornou-se uma doutrina. Estava num cavalo montado num... Como é que o anticristo aparece? Montado num cavalo branco. Pureza, né? Um branco. Montado. O cavalo é a palavra. Branco, original. Palavra original. Vê que ele continuava batizando em nome do Senhor Jesus Cristo, crendo que Ele é o único Deus. Mas ele estava conquistando o povo para lhe seguir. Mas, quando nós chegamos lá em Niceia, ele já muda de cor. Ele já não está mais em cavalo branco. Está em cavalo preto. Logo que ele está no cavalo
vermelho, fome, guerra. E agora, por último, ele aparece com um cavalo amarelo. Doença espiritual, morte espiritual. É o mesmo. Ele foi mudando de cor. Não é amarelo de ouro, não, de divindade, não, é de morte, diz o profeta. Olha, tornou-se o padrão, tornou-se o caminho inflexível. Finalmente assumiu o controle e Deus foi lançado de lado. Oh, aquilo começou tão pequeno, tão quietamente, tão inofensivamente, parecia tão bom, parecia tão sadio. Então tomou o domínio e, como uma jiboia, extraiu a força, próprio fôlego e matou toda a espiritualidade que havia na igreja. Oh, essa falsa vinha é astuta, é como um anjo de luz até que se apodere de você. Agora, eu quero dizer que creio em liderança. Ouvimos domingo, mas não é em liderança de homens que eu creio. Eu creio na liderança do Espírito Santo, vindo através da palavra. Eu também creio que Deus tem estabelecido homens da igreja que são dotados pelo Espírito. Então, o Espírito Santo é o líder, mas Deus também tem tomado sob o seu controle homens na igreja. Ele tem que ter um instrumento humano. E o Espírito Santo continua sempre o líder. Agora, o que faz o nicolaísmo? O nicolaísmo leva a crer em um grupo de homens, não em um homem só, mas em um grupo. Ele é contra a mensagem de uma só pessoa, como Datã, Coreia e Abirão eram contra a mensagem de uma só pessoa. Eles eram Datã, Coreia e Abirão. Eles eram 3. Olha aqui, eu também creio que Deus tem estabelecido homens na igreja que são dotados pelo Espírito, e eles manterão a igreja em ordem. Eu creio nisso. Agora, eles manterão a igreja em ordem, não que vai manter a igreja na ordem de limpeza, dos bancos bem nos seus lugares, os diáconos nos seus postos de dever. A ordem da palavra, da revelação do selo, dos trovões. Deus colocou esses homens para isso. Ele não está falando de diácono, ele está falando do ministério. Gente, vamos ver, vamos adiante aqui. Eu creio isso. Eu creio também que a igreja é governada por homens que Deus envia para tomar conta. Mas esse governo é pela palavra. É o governo da palavra. De maneira que não são homens realmente governando, mas o Espírito de Deus, porque a palavra e o Espírito são um. Hebreus 13:8. Não, Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, tentando para a sua maneira de viver. Estava vendo aqui na mensagem do encardecer. Nós temos aqui a página 76. O mensageiro do encardecer é uma mensagem muito tremenda, pregada depois do selo, 207. O que é que acontece hoje? O irmão Brana diz na fase presente do meu ministério: eu não achei, deve estar na minha outra pasta. Ele disse que eu nunca fiz proselitismo, mas eu plantei nos dois vasos. Plantei nos trinitários e nos da unicidade, mas nunca fiz. Nunca diz: ó, vocês vêm atrás de mim. E o que é que acontece hoje? É somente rol de membros. Sim, membros, grande rol de membros, grande classes de escola dominical, pagando prêmios para os que podem fazer proselitismo e trazer alguém também de alguma outra igreja.
Ver quem tem mais. Nós vemos que existe essa corrida hoje dentro da mensagem. O pastor tem mais gente. Eles não querem saber se aquele pastor tem uma mensagem. Ele tem mais gente. É que o irmão Brana fala na... Eu não estou com essa mensagem aqui, mas ele fala na... Parece somente uma vez mais, mas não, parece que é no segundo selo 263. O que adianta você acumular pedras e você não ter um pedreiro que saiba trabalhar com aquelas pedras? Porque pedra é confissão. Também eu te digo que é espelho, é uma pequena pedrinha. Você está fazendo uma confissão. Mas sobre esta pedra, essa revelação, edificaria a minha igreja. O que adianta aquele monte de pedra, mas não tem um profissional para trabalhar com ela? Para esculpir uma águia naquela pedra, um boi naquela pedra, esculpir uma cidade, esculpir um rio, fazer decoração daquelas pedras. Só um amontoado de pedra. Rol de membro, mais membro, mais membro. Fizeram proselitismo. Mas cadê o profissional para trabalhar? Que valor tem as pedras? Vende como um caminhão de pedra. Mas se você fizer uma escultura naquela pedra, tem valor. Hall de membro, grande classe de escola dominical, tal. Agora, o irmão Brana diz: ver quem tem mais, você sabe, isso é farisaísmo. O que significa a palavra fariseu? Ator, disse o irmão Brana. Eles eram atores. Era um ator, um artista. Nós temos hoje fariseus, atores, artistas, pregando o evangelho, fazendo proselitismo. Jesus disse: ide por todo mundo. E eles estão indo. Então faz uma grande fanfarronice sobre isso. Nós conquistamos a vitória sobre eles no último domingo. Se você tem chegado a um lugar onde tem que fazer da igreja de Deus uma raça de vira-casacas, então é hora de fechar as portas e ir para casa. A igreja de Deus é uma parte vivente de Deus sobre a terra, manifestando a Jesus Cristo. Eu sei que isso não é popular. A gente não pode esperar que seja. Nós esperamos que seja correto. Faz um grande ruído sobre isso. Mas você sabe que os grandes barulhos não afetaram o profeta Elias. Ele ouviu o fogo e o fumo passar, e os relâmpagos e trovões, e o sangue e o azeite e tudo mais, porém aquilo nunca o preocupou. Ou a igreja do fulano está crescendo, a de Beltrano também, olha, eles estão tendo movimento de batismo, fogo está caindo. Aquilo não preocupou o profeta. O eleito também não. Ele está descansado. Eles sabem em que ele tem crido. Eles sabem o que ele está ouvindo. Você sabe, a América sempre buscou alguma grande coisa com ruído naquilo. E a pessoa quer coisa que tem ruído, coisa que você escuta alguma coisa. Mas Deus é uma voz serena que atrai o profeta. Deus é aquela voz suave, que você tem que deixar o barulho passar. Você tem que esperar que aqueles relâmpagos passem, aquelas trovoadas, aqueles gritos, porque ele fala tão baixinho. O anjo falava tão baixinho que o Brana tinha que ficar assim ali dentro da caverna. Ele vinha e falava muito baixo. Sou enviado na presença de Deus Todo-Poderoso. Parar. As pessoas não ouviram os 7 trovões, porque ele é silêncio.
Eles não estão entendendo o novo nome porque eles estão prestando atenção em ruído, em barulho, em carroção vazio. Eles não estão vendo que João está trazendo o carroção cheio dos mistérios revelados, da palavra revelada. Eles estão prestando atenção em ruído. Elias não prestou, não. Deus não estava ali. Deus não trabalhava mais com aquilo. Aquilo ali já tinha passado. Ele viu aquilo ali, aquele fogo, foi lá no Monte Carmelo. Aquilo era a mensagem de ontem. Ele buscava a voz, e nos dias da voz, veja bem, os dias da voz passou. Hoje é comer o livrinho, profetizar outra vez. Hoje ele nos convida para comer o livro. Não tem uma parte do livro, tudo. Você vê que a mensagem de João hoje começa desde o porão, bate na sua família, bate na sua casa, vai até a casa do zelador. É a mesma mensagem de Brana desde 33. A mensagem completa para nos levar a uma unidade de fé. Não é proselitismo, porque não busca um rol de membros, não está convidando ninguém, vem, nós temos o melhor. Não. O que nós temos é até ruim para comer, é amargo. Gente, isso é maravilhoso, né? Você sabe, uma carreta foi uma vez ao campo, estava fazendo muito barulho quando ia para o campo, porém quando regressou e passou pelo mesmo caminho, não fez nenhum barulho, pois estava repleta de boas coisas. Porém nós descansamos nos espíritos em muito ruído. Como é que podemos fazer isso? Como isso é possível? Então agarramos o fascismo de Hollywood para dentro. Temos mulheres do púlpito com roupas tão apertadas e de aparência sexual, dançando no espírito. Eu não sei que classe de espírito é esse que elas dançam. Eu não pretendo ser um crítico agora. Eu te amo, senão, então Deus me julgará se eu tenho algum outro objetivo do que este, vê? E aqui ele conta daquele pastor, aquele pregador que trouxe a esposa dele, que ele disse que era uma santa, para apresentar para o irmão Branco. O irmão Branco disse que ela parecia um palhaço, um espantalho, olhos pintados, vestida indecentemente. Por que o senhor disse, irmão Branco? Não é minha esposa. Não, sua esposa não é santa, não. Eu estava lendo hoje de manhã, eu disse, seu irmão Branco chegada naquele ponto, né? Ele disse, perdoe minha expressão, mas ela para mim se parece mais com um espantalho. Eu disse, essa é a verdade, ou alguma coisa como isso, eu disse. O quê? Ele disse, você é da velha escola? Eu sou da escola da Bíblia, da palavra. Ele disse, não, mas ela é uma santa. O Branco disse, ela é um espantalho. Eu parei e pensei, disse, o profeta de Deus, ali ele podia encarar o pregador nos olhos, né? E dizer, sua esposa parece um espantalho. Ele dizia, não, ela é santa. Vamos ficar de pé? Vamos mais cedo hoje? Então, sábado e domingo, estamos em Franca, né? Vocês estão convidados a acompanhar pela internet. Deus abençoe a todos. Ore por nós. Na madrugada de quinta para sexta, estamos indo para São Paulo, encontrar o pastor Mendes lá no aeroporto de Campinas, de lá indo para Franca. Já estávamos ali.
Como diz o pastor Oswaldo, isso não é uma festa, nós vamos ter umas reuniões especiais. Um companheirismo para trazer mais a claro, a luz, essa palavra, a palavra do dia, né? A palavra da hora. Graças a Deus. Vamos orar? Bondoso Deus, nós agradecemos ao Senhor pela sua palavra, eterna palavra, Pai. E esperamos o momento do rapto, porque essa palavra nos tirará daqui. Ela não nos deixará aqui, porque é a palavra do dia, da hora, Pai. Senhor, sabemos que o Senhor tratará com os judeus, os 144 mil, através de 2 profetas, Moisés e Elias. Mas antes disso, o Senhor nos levará aos seus braços no arrebatamento. Guarda teus filhos, leva em paz e na palma das tuas mãos, na segurança para os seus lares. No nome do Senhor Jesus, guarda todos nas estradas que estão viajando, ó Pai. Seja com eles e os abençoe. Te peço a tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje não deu, né?